O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Foi isso, aliás, que nós cantamos no Salmo há pouco, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Que dia tão especial é este? O dia em que todas as nossas esperanças, tudo aquilo que nós corríamos ao encontro, se colocou à nossa frente. Nós que somos cristãos, temos já dentro de nós, como dom do Espírito Santo, o dom da esperança, o dom da fé. E a nossa fé nos faz acreditar que o Cristo venceu a morte, que o Cristo
que assumiu sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, e que por causa disso foi entregue e morreu na cruz, ele ressuscitou. Esta é a nossa grande esperança e, ao mesmo tempo, é a nossa grande certeza. E por isso nós devemos nos alegrar e exultar, porque nós esperávamos por esse dia com muita sede. Durante todo o tempo da Quaresma, nós estávamos nos preparando exatamente para este dia. Nós fizemos propósitos quaresmais, deixamos de fazer algumas coisas como penitência, buscamos nos converter diariamente, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos pecados. Ao reconhecer os nossos pecados, muitos de nós buscamos a confissão, o perdão de Deus, para que quando chegasse exatamente este dia, nós estivéssemos puros diante do Senhor. Pois bem, esse dia chegou. Hoje nós vamos coroar toda a vida de Jesus, aquele que nasceu, que caminhou em nosso meio, que pregou o reino de Deus, que sofreu por nós e morreu na cruz, nos dá como resposta da sua vida terrena aquilo que nós chamamos de vida eterna. É pela ressurreição de Jesus que nós alcançamos também a nossa própria ressurreição. É pela glorificação de Jesus que nós alcançamos a nossa própria glorificação. Então, enquanto seres humanos, e mais ainda, enquanto cristãos, nós, a partir de agora, fazendo experiência com o Cristo ressuscitado, devemos buscar sempre o caminho que nos leva a esta ressurreição, a esta vida eterna. Muitos são os caminhos, irmãos e irmãs, que tentam nos desviar do único caminho que pode nos oferecer aquilo que nós realmente queremos. Por isso nós deixamos guiar pela luz de Jesus Cristo. Uma luz que hoje é representada pelo Círio Pascal. O Círio Pascal vem para simbolizar o Cristo ressuscitado. Enquanto o povo de Israel caminhava no deserto, guiado por uma coluna de fogo, o Cristo vem para nos guiar até o Pai. Vem para dissipar todas as trevas que possam existir em nossa vida. Vem para ser um referencial. Tanto é que nós dizemos que aquele que olha para Jesus não erra jamais o caminho. Quem desvia o olhar de Jesus corre o risco de percorrer caminhos que distanciam a pessoa de Deus. Ele é o nosso único referencial, somente o ressuscitado, somente aquele que venceu a morte, porque é nele que nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. E uma vez que nós buscamos ressuscitar com Cristo, precisamos cada vez mais buscar as coisas do alto, ou seja, buscar as coisas de Deus. Deixarmos as influências mundanas de lado e nos concentrarmos naquilo que realmente nos salva. Nos concentrarmos em fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Nos concentrarmos em seguir a verdadeira luz que nos leva à vida eterna e não as outras luzes que nos levam à condenação. Nos concentrarmos no único Salvador de nossa vida. Não há outro Salvador, não há outro que morreu na cruz por nós, não há outro que ressuscitou para nos dar vida nova. Portanto, irmãos e irmãs, neste dia de Páscoa e daqui para frente, que nós possamos permanecer fiéis a todos aqueles propósitos que nós fizemos durante a Quaresma, para que a gente não tenha que ficar vivendo quaresmas semanais,
diariamente ter que buscar se converter do mesmo pecado. Não, o Cristo está presente em nossa vida. Ele já nos mostrou como é que nós podemos fazer para atingir o coração de Deus. Então agora vamos atingir esse coração. Vamos criar esta intimidade com o Senhor e deixar-nos guiar somente por Ele. O Padre diz uma coisa e com certeza muitos de vocês concordam: somente Jesus Cristo vale a pena. As coisas mundanas são todas passageiras. O dinheiro um dia acaba. A casa, como diz jovens, um dia cai, né? O carro, chega uma hora ou outra, começa a dar problema. De nada nos vale prendermos às coisas passageiras, porque senão nós passaremos junto com elas. O único que vale a pena é Jesus Cristo. É nele que nós devemos colocar toda a nossa vida. E por quê? Porque é o único que é eterno. Até mesmo nós somos passageiros. Mas quando a gente deposita a nossa vida, a nossa confiança naquele que é eterno, nós alcançamos também a eternidade. Porque o Cristo não nos deixa para trás. Ele nos carrega com Ele. Ele nos conduz à vida eterna. Então sejamos fiéis, permaneçamos fiéis e vamos nos alegrar, porque aquele que estava morto viveu para nos dar vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.